Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Olha isso, tem escola mais linda do que essa? Não tem. Vocês viram? A grama tá verdinha, com saudade de vocês correndo por essa grama. Isso aí, pessoal. Vamos então para mais uma aula de história. Vamos saber um pouco como foi o início da colonização, ou seja, quando o Brasil começou a receber moradores de outros lugares, tá? Então, peguem o livro e abram o livro na página 55. O início da colonização. Para começar, colonização, a gente tem que pensar o que é colônia. Vocês sabem o que é colônia? Colônia é um grupo de pessoas que tem uma característica em comum e vivem em algum lugar. Muitas vezes é um lugar longe de onde eles nasceram, tá? Vocês já ouviram falar de colônia de abelhas? É quando elas moram todas um grupo, né, de abelhas, né? Não é só pessoas que faz colônia. Então, colônia vem de um grupo de pessoas com coisas parecidas, né? Características em comum. E, ou seja, com coisas em comum, que vivem todos em uma região, certo? Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, encontraram já os indígenas, lembram? Aí teve o primeiro encontro, né? E daí eles começaram a mandar expedições, lembram? Que foram as expedições a guarda-costas, depois a expedição colonizadora, exploradora. Quando começou a vir as expedições colonizadoras, foi quando deu início à colonização do Brasil. Ou seja, no caso do Brasil, as primeiras colônias foram formadas por grupo de portugueses que passaram a viver aqui. Ou seja, os portugueses vieram lá de Portugal para morar aqui, para ajudar a tomar conta. Lembra que o rei pediu para que eles viessem para tomar conta do território? Então, esses portugueses vieram de Portugal para começar a morar aqui. Esse processo de transformação de um lugar em colônia, que era um lugar antes que só era habitado por indígenas, a vinda desses portugueses de Portugal para cá, que tem o nome de colonização, tá? Então, é esse processo de transformação do lugar. Quando os portugueses vieram morar aqui, eles foram morar na floresta igual os indígenas? Não. Passaram a construir coisas, as feitorias, lembram-se disso? Então, começou a ter várias mudanças aqui. O processo de colonização ele teve início com a expedição de Martim Afonso de Souza. Olha, o Souza dele é igual ao meu. Será que ele é meu parente distante? Bom, então esse processo ele começou com a expedição de Martim Afonso de Souza. Foram os membros dessa expedição que fundaram em 1932 a vila de São Vicente, considerada a primeira vila do Brasil. Vocês estão, sabe aquela praia de São Vicente? É lá mesmo. Lá foi o primeiro lugar que os portugueses fizeram a primeira vila. É a vila mais antiga do Brasil, tá? As vilas, elas eram povoadas por pessoas com interesses diversos. Além de dos portugueses interessados nas explorações de riquezas, haviam também padres que desejavam converter os indígenas ao catolicismo. O que é isso? Bom, vamos por partes. Primeiro, vieram os portugueses com interesse em explorar as riquezas do Brasil. Lembra que eles estavam explorando o pau-brasil?
Então, esses portugueses vieram com esse interesse. E os padres, eles vieram porque os indígenas, eles têm uma religião própria. Os indígenas, como a gente já estudou há um tempinho atrás, eles acreditam nos elementos da natureza. Eles acreditam no sol. Para eles, o sol é um deus, a lua, o vento, a terra, a água, o ar, tá? São essas são as crenças dos indígenas. E os padres, eles vieram para tentar fazer com que os indígenas se tornassem católicos, da religião católica, ok? Então, eles também vieram na iniciação da colonização aqui do Brasil. Essa construção da Igreja Católica foi um marco na colonização portuguesa. Na foto, a igreja matriz de São Cosme e São Damião, em Igaraçu, Pernambuco. Essa igreja começou a ser construída em 1535 e passou por diversas reformas até hoje. Olha só, construíram até uma igreja, mas, gente, essa igreja é da época da colonização. Muito tempo, né? E ela continua muito linda até hoje. Bom, agora vamos para as capitanias hereditárias, na página 56. O que são capitanias hereditárias? Bom, para facilitar a ocupação da colônia, em 1534, o rei Dom João III, ele resolveu dividir a colônia em 5 lotes de terra, 5 pedaços, né? 15 grandes pedaços de terra, que foram chamados de capitanias hereditárias. Por quê? Lembra que a tia falou? O nosso país é muito grande. Então, olha só, todo esse litoral aqui, ó, ele precisava ser cuidado, porque nós tínhamos outras pessoas de olho. Vocês lembram disso? Que tinham outras pessoas de olho, tanto que vieram as expedições, não é mesmo? Para tentar evitar o contrabando, não é verdade? E patrulhar todo esse litoral aí. Como os espanhóis e os franceses, eles estavam de olho, querendo saquear o pau-brasil através de todo esse mar aqui, eles podiam chegar. O Dom João III, ele teve a ideia de, ó, aqui a primeira, ó, São Vicente aqui, ó, que foi a primeira vila, né? Aqui, ó, primeiro lote, foi o primeiro lote, que lá é onde a praia São Vicente, perto do Guarujá mesmo. Então, a partir daí, o rei separou 15 grandes lotes. Então, vocês podem ver, ó, vamos começar aqui, ó. Teve o lote de Santana, São Vicente, ó, são 2 São Vicente. É São Vicente primeiro lote, São Vicente segundo lote. Tem Santo Amaro, São Tomé, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Ilha de Todos os Santos, Pernambuco, Itamaracá, Rio Grande, Ceará, Maranhão e Pará. Foram 15 grandes lotes. O que ele fez? Tudo isso para tentar controlar e conseguir tomar conta, né? Então, ele fez o quê? Ele deu esses 15 lotes a 12 nobres portugueses. Que seriam nobres? Seriam pessoas com poder, né? Pessoas ricas, influentes na época. Então, o rei, ele deu, mas esses portugueses que receberam esses lotes, eles também recebiam o nome de donatários. Então, donatários eram os nobres portugueses que receberam algum lote da capitania hereditária, tá? Eles podiam
Cada português, cada donatário tinha o dever de cuidar daquele território, tá? Por isso que o rei fez isso. Eles podiam fundar vilas, eles podiam escolher quem ia administrar as capitanias, eles podiam escolher quem ia cobrar taxas dos moradores. Só que eles não podiam vender essas terras, tá? Elas eram hereditárias, por isso que é capitanias hereditárias. Como assim hereditárias? Hereditário é o que você herda do seu pai ou da sua mãe, né? Vou dar um exemplo. O meu cabelo é castanho. Eu herdei a cor do meu cabelo do meu pai. A cor do cabelo do meu pai é castanha, né? Castanho. Então, cabelo castanho. Os meus cabelos também são castanhos. Eu herdei do meu pai. E essas capitanias, elas não podiam ser vendidas. Elas só podiam ser herdadas. Ou seja, cada donatário não podia vender a capitania. Ele poderia passar para o filho dele, ok? Essa era a regra que o rei determinou. Elas podiam ser passadas de pais para filho, de pai para filho. Por isso o nome, capitanias hereditárias. Vocês devem estar se perguntando, nossa tia, mas tinham 15 lotes e foram 12 nobres. Pois é, alguns nobres receberam mais do que uma capitania, certo? Bom, o sistema de capitanias, ele passou por muita dificuldade, que por mais que o rei dividisse em grandes lotes, mesmo assim eram muito grandes. O Brasil é um território muito grande. Então, mesmo assim, os donatários, eles tiveram muita dificuldade em tomar conta e fazer com que esses grandes lotes se desenvolvessem, né? Muitos deles não conheciam bem a região e vários desses donatários, eles começaram a guerrear com os indígenas. A gente não pode esquecer que vieram portugueses morar aqui, mas aqui já haviam indígenas, né? E muitos desses donatários, eles entraram em conflito com os indígenas. Os indígenas, alguns, eles resistiam, né? Eles não aceitavam a ocupação da terra deles, né? E, além disso, o governo português também não estava ajudando muito. Então, isso fez com que alguns dos donatários desistissem de assumir essas capitanias, nem chegaram a conhecer. Então, esse sistema de capitanias hereditárias, ele deu certo até certo ponto. Algumas capitanias foram para frente, alguns donatários conseguiram fazer a capitania se desenvolver, alguns não conseguiram, tá? Esse mapa aqui, ele mostra as capitanias hereditárias, elas estão separadas por cores diferentes, né? Ó, dá para ver que mesmo assim, são pedaços de terra muito grandes, né? Por isso que houve muita dificuldade mesmo dos donatários para que tomasse conta dessas capitanias. Vamos para a atividade. Complete as frases. As Tananá eram extensos lotes de terra. Quem eram os extensos lotes de terra que a tia acabou de falar? Muito fácil, né? Os Tananã eram os nobres portugueses. Como chamavam os nobres portugueses que recebiam as capitanias hereditárias? C. Os donatários deviam administrar e investir em atividades. E aí? Está no texto, muito fácil. D. As capitanias não podiam ser vendidas porque elas eram nome, capitanias, e muito dos entraram em conflito com os que resistiram à ocupação das terras. Muito, muito, muito fácil. Esse brincando de historiador, vamos lá. Assim como as capitanias hereditárias, que eram terras passadas de pai para filho, podemos encontrar em nossa família objetos que também passam de uma geração para outra. Conversa aí com um adulto da sua casa e pergunta se você já recebeu
é algo que pertenceu aos seus pais ou seus avós. E o quê? Qualquer coisa, tá? É só para a gente conversar durante a aula. Não precisa responder no caderno. E B, você possui algo que gostaria de guardar para poder dar um dia lá no futuro para os seus filhos? Por quê? Isso que é hereditário, quando você herda, você recebe do seu pai, da sua mãe ou dos seus avós, ok? Ou de algum parente também. Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês amanhã no Zoom, tá bom? Esse Brincando do Historiador vai ser apenas falado e aí a gente vai corrigir a atividade. Beijo, terceiro ano. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.